dias dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Que Deus abençoe esta palavra. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, a celebração da ceia do Senhor é o nosso tema. A celebração da ceia do Senhor. Por que vamos falar da celebração da ceia? Para que não se torne vulgar. Os irmãos sabem que uma notícia muito triste está correndo por aí todo. A Catedral de Cristal nos Estados Unidos foi vendida para a Igreja Católica. Vocês não têm ideia do que seja essa Catedral de Cristal. É um fenômeno, é algo de a gente ficar deslumbrado de olhar. Eu estive lá, conheci pessoalmente toda a área, é uma coisa incrível. Tem um cemitério onde estão sepultados os pastores mais antigos lá, que é um verdadeiro jardim do Éden, um negócio fora de série. A catedral, aquele monumento que é feito completamente de vidro, totalmente. Não tem telha, não tem nada, não tem madeira, não tem nada, é só vidro. É uma coisa do outro mundo mesmo, e saiu da mão dos crentes. Sabe por quê? Porque nós deixamos de amar as pequenas igrejas, fizemos megas igrejas, multidões de gente, sem a natureza espiritual. O que aconteceu nos Estados Unidos é isso, o que está acontecendo lá é isso. O povo de Deus lá está enfraquecido. Megas igrejas, mas verdadeiramente Cristo não está nestas igrejas muitas vezes. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos falar muito das coisas sagradas do Senhor, daquilo que é santo, é divino, estabelecido por Deus. E a ceia do Senhor, meus irmãos, foi algo estabelecido pelo próprio Jesus Cristo. Por isso hoje nós desejamos falar sobre esse tema. Tivemos o desejo de falar desse tema, a celebração da ceia do Senhor. Este culto de adoração a Deus especial, que é a celebração da ceia. A mensagem desta noite fala sobre isso, a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é um memorial do qual todo crente batizado em plena comunhão com a sua igreja deve participar. A pessoa aceitou Jesus Cristo como Salvador, batizou-se nas águas do batismo, está em plena comunhão com a sua igreja, está caminhando com a sua igreja, deve participar da ceia do Senhor. O ideal é que todos os membros de cada família da igreja fossem crentes e assim, pertencendo à igreja, todos juntos participassem da celebração da ceia, que é destinada à família de Jesus. Por isso estamos falando dessa questão de orar pelos filhos, porque o nosso desejo deve ser que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor, como pregamos hoje pela manhã. Todos da casa, que a gente possa sair de manhã, tirar a chave e trancar a porta e colocar a chave no bolso, e todo mundo para a casa do Senhor, para louvar ao Senhor, para aprender do Senhor e ser forte no Espírito do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela é muito importante, ela nos instrui, nos ensina e fala também da celebração da ceia. Então esse ideal que todos participem da ceia do Senhor, todos aqueles que são membros da igreja batizados, aqueles que estão, mesmo sendo de outra igreja evangélica, mas que foi batizado, está em comunhão com a sua igreja, participe da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é para os crentes do Senhor Jesus Cristo. A família de Jesus é a família crente do Senhor, os salvos do Senhor. Meus irmãos, a nossa primeira pergunta sobre este assunto é: quando se deve preparar a ceia do Senhor? Quando se deve preparar a ceia do Senhor? O texto diz: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. A reunião do Senhor Jesus com os seus discípulos, com aqueles que formavam o colégio apostólico, se deu num dia determinado para a celebração da Páscoa.
Era um dia de festas determinado no calendário judeu. Todo judeu deveria separar aquele dia para este evento, a participação da Páscoa. Não foi aleatoriamente escolhido, mas havia um motivo determinado para aquela reunião fraterna e espiritual entre os apóstolos e o Senhor Jesus. Essa data era a data em que o povo de Israel se reunia em festa comemorativa, em lembrança da Páscoa, que foi o marco indicativo da libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. Então esta Páscoa, ela significa libertação. Jesus se reuniu com seus discípulos para recordar esse momento glorioso em que Deus livra o povo, os primogênitos, da morte e liberta o povo da escravidão do Egito. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que liberta o pecador da morte eterna. Então, esta data era uma data designada, não foi aleatória. Jesus não chegou qualquer dia e disse: olha, vamos nos reunir e vamos celebrar. Não, era um dia previsto. A palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 12, verso 11, diz assim: assim, pois, comereis com os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, ou comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, meus irmãos, tinha assim um dia determinado a cada ano para a celebração da Páscoa. Nós também não celebramos a ceia do Senhor aleatoriamente, mas determinamos que devemos celebrá-la uma vez por mês, para que seja retida em nossa memória a importância vicária da morte de Jesus na cruz do Calvário por todos nós, do sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus, do corpo de Jesus, como diz o profeta Isaías, que foi moído no madeiro. Então nós temos também marcado uma data, uma sequência, porque para nós é um memorial de amor, uma recordação contínua que não pode deixar de ser celebrada, para que a nossa memória mantenha viva, lembrando-se de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e que devemos fazer isto até que Ele venha. Em segundo lugar, onde se deve preparar a ceia do Senhor? O nosso texto diz lá: e mandou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Então o Senhor Jesus determinou que eles preparassem. E eles perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. É interessante que Jesus, com os seus discípulos, vivia caminhando de lugar para lugar, ia lá para o Jardim das Oliveiras, e eles passavam a noite no Jardim das Oliveiras, debaixo das árvores, e Jesus caminhava. Ele podia dizer: olha, vamos celebrar a Páscoa em qualquer lugar, mas não, ele disse: olha, vocês vão encontrar um homem, um pai de família, diga para eles que o Senhor quer celebrar a Páscoa na sua casa. Ele mostrará a vocês um grande cenáculo, e ali preparai a Páscoa. Então uma coisa, meus irmãos, fica aqui muito clara, é que a celebração da ceia do Senhor deve ser preparada, deve ter um espírito de preparação da ceia do Senhor. E nós temos na nossa igreja o corpo diaconal,
que deve estar envolvido com este sentimento de preparação da celebração da ceia do Senhor. E nós sentimos neste dia este toque divino da preparação da ceia. O texto nos diz que o Senhor Jesus determinou que 2 de seus discípulos fossem e preparassem a Páscoa, que eles comeriam. E ele designou 2. Ele designou 2 dos seus discípulos, aqueles discípulos mais destacados, diríamos, aqueles 2 que eram líderes, Pedro e João. Pedro por quê? Pedro sempre representava o grupo dos 12 apóstolos. Pedro era líder de um dos grupos e de todo o grupo, representava todo o grupo. E João era o apóstolo amado de Jesus, aquele que sempre estava ao lado de Jesus. E o Senhor escolheu estes 2 entre os 12 para que fossem e preparassem a Páscoa. Não mandou os 12 não, mandou os 2. Assim nós temos, meus irmãos, os nossos diáconos, que além de outras atribuições que têm de aconselhamento, de estarem junto com o pastor, quando tem que discutir um assunto muito importante, quando tem que fazer outras tantas coisas, eles também têm a atribuição de montar a mesa da ceia, preparar a celebração da ceia. Porque a ceia deve ser preparada, porque ela está sendo preparada para um cerimonial muito sério, para algo que é muito importante para as nossas vidas espirituais. Então, o Senhor Jesus não pegou qualquer dos apóstolos, pegou os 2 mais importantes. E nós diríamos, aqueles irmãos que são diáconos da igreja, são escolhidos pela igreja como homens de Deus, mulheres de Deus, diáconos e diaconisas, pessoas que são, às quais nós atribuímos uma consagração especial. Por isso elas têm esta atribuição de preparar a ceia do Senhor. Uma das provas da verdade que nós dissemos sobre Pedro, por exemplo, está em Mateus capítulo 16, verso 15 e 16. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro liderava, ele respondia por todos os apóstolos, e Jesus aceitava a sua resposta como líder de todos os apóstolos. Ele era um apóstolo importante, foi escolhido por Jesus. O outro, como dissemos, foi João, porque João era o apóstolo amado. Vejam aí, no Evangelho de João, capítulo 13, verso 23. Olha o que o texto diz lá: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Este era João, que sempre estava ao lado de Cristo, sempre estava ouvindo Jesus, e ele que conversou com Jesus a respeito de Judas naquela oportunidade. Assim, meus irmãos, a celebração da ceia do Senhor deve ser sempre preparada pelos diáconos e diaconisas, que são irmãos consagrados, escolhidos pela igreja para executar serviços eclesiásticos e também preparar a ceia do Senhor. Homens e mulheres consagrados a Deus, pessoas especiais. Então, quando nós temos a mesa posta, nós temos que ter essa inspiração no nosso coração. Foram irmãos consagrados que fizeram isso, irmãos que nós escolhemos especiais para esta obra. Por isso nós devemos honrar os nossos diáconos e diaconisas, honrá-los, porque são pessoas especiais escolhidas pelo Senhor para fazer essa obra. Também, meus irmãos, fica claro que a ceia do Senhor tem que ser celebrada em lugar especial, previamente determinado para esse fim. Jesus, como dissemos, não reuniu debaixo de uma árvore. Olha, vamos colocar aqui, né? Que nem a gente vai nos parques aí, vamos colocar em cima desse banco aqui o pão, o vinho, vamos celebrar aqui. Não, foi escolher um lugar especial. E certamente era uma casa, era uma mansão, provavelmente, daqueles tempos, porque tinha o cenáculo, um grande cômodo especial para reuniões. E ali, então, Jesus mandou que Pedro e João, eles fossem lá e preparassem a Páscoa, aquela comemoração. O Senhor Jesus foi quem escolheu o lugar
um cenáculo mobiliado, local especial, e ali celebraram a Páscoa. O nosso lugar. Qual é o nosso lugar especial para a comemoração da ceia do Senhor? É o templo, é a casa de oração, é aonde, perdão, meus irmãos, aonde se reúnem a igreja para prestar culto a Deus, onde sempre a igreja está, aonde ela está reunida em nome do Senhor Jesus, aonde os irmãos se fazem presentes para prestar culto. Onde estiverem 2 ou 3, diz o Senhor Jesus, reunidos em meu nome, ali eu estou com eles. O templo é local especial para a celebração da ceia do Senhor. E nós vamos lembrar, meus irmãos, claramente que a ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus no dia em que ele estava celebrando a última Páscoa, nesta reunião determinada, neste local especial escolhido. Jesus institui a celebração da ceia, que era a continuação, então, desta celebração agora realizada, que seria a comemoração, que seria realizada por causa da sua morte, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daí, não se celebra mais a Páscoa, mas celebra-se a ceia do Senhor. Os cristãos deveriam sempre celebrar a ceia do Senhor, mas como a Páscoa também é uma lembrança histórica, o povo de Deus continua a celebrar a Páscoa também, numa recordação do ato de Deus de libertar o seu povo do Egito e ser aquilo um tipo de Cristo, um tipo da libertação de Cristo no futuro. Aquela celebração da Páscoa lá no Egito apontava para a celebração de Cristo, ou ela apontava para a libertação de Cristo aqui no futuro, a libertação dos nossos pecados, da morte eterna, nos dando vida, como Deus deu aos egípcios, Deus aos israelitas naquele dia da libertação. Então, meus irmãos, como deve ser preparada a ceia do Senhor? Como deve ser preparada a ceia do Senhor? O texto diz aí, em terceiro lugar: e indo eles acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós, que por vós é dado. Certamente, meus irmãos, que se imaginarmos o ambiente do cenáculo, onde o Senhor Jesus celebrou a sua última Páscoa, poderemos mentalmente ver uma mesa muito bem arrumada, ver Pedro e João ali juntamente com o Senhor, né? Ou podemos imaginar ainda um pouco antes, podemos ver Pedro e João arrumando, preparando a mesa, ante a qual eles estariam ao lado de Jesus para celebrar a ceia. Nós podemos imaginar aquele tempo em que Pedro e João vão ao encontro com o pai de família, ele lhes mostra o cenáculo, eles escolhem a mesa e eles vão providenciar os elementos para a celebração e deixam ali tudo pronto e arrumado. Nós podemos imaginar um cesto de pães, podemos imaginar um jarro de vinho, podemos imaginar alguns enfeites sobre a mesa. Provavelmente eram homens de Deus, eram sensíveis. Por que não pensar que os homens poderiam pensar num vaso de flor, por exemplo, colocar lá no centro da mesa? Nós estamos programando uma honra a algumas irmãs, aquelas irmãs da cozinha, e um dos nossos pensamentos foi esse: vamos fazer um vasinho de flor, vamos colocar o nome para essas irmãs, vamos honrá-la com flores. Podemos pensar isso, podemos ser sensíveis a estas coisas. O homem pode. Nós podemos imaginar que Pedro e João, na sua sensibilidade, arrumaram aquela mesa e colocaram ali alguns enfeites também, juntamente com tudo que estava preparado para a celebração. Ali estava o vinho e o cesto de pães,
e alguns enfeites e outros elementos componentes de uma ceia, mas o fundamental para nós, meus irmãos, é sabermos que o Senhor Jesus instituiu a ceia com apenas 2 elementos. Isto é que nós temos que ter em mente, que o Senhor Jesus instituiu a ceia com 2 elementos apenas o pão e o vinho. Eles são os elementos fundamentais desta nossa celebração como crentes do Senhor Jesus. Amém? Então, nós estamos fundamentados na palavra do Senhor. Então não devemos, meus irmãos, crescer os olhos, porque é uma tentação mesmo. Às vezes eu fico pensando, Senhor amado, 40 e tantos anos, poderíamos ter uma igreja de 2.000, 3.000, 4.000 membros. É uma tentação para frustrar o coração, para destruir a alma, se nós não somos prevenidos pelo Espírito Santo, em que Deus diz o seguinte, que Ele quer crentes do Senhor, homens e mulheres formados do Senhor, que sigam a palavra do Senhor, que caminhem nos caminhos do Senhor, não um bando de gente que se reúne, que canta e faz todas as coisas e não sabe, na verdade, o que está fazendo. Muitas vezes, vem na presença do Senhor, para ouvir aquela voz do Senhor. Quem chamou você aqui para... Quem te requereu a sua presença? Então, irmãos, nós devemos conhecer todas essas coisas de Deus, honrá-las, para a nossa presença ser agradável diante do Senhor. Então, Deus me tirou da minha mente essas coisas. Ele disse, olha, continua pregando a palavra, porque é isso que eu quero. Eu quero um povo formado na palavra, um povo obediente, um povo que siga os meus passos, um povo que é capaz de renunciar a muitas coisas por causa do reino de Deus, obedecendo a Jesus Cristo. E isto, meus irmãos, é uma grande bênção para nós. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos instrui, ela nos abençoa, ela define as coisas. É como a questão da nossa fé. Nós não temos A ou B para a nossa salvação. Nós temos um único Senhor, Jesus Cristo. Nós temos o alvo, nós temos aquela bolinha central dos alvos ali. Jesus está lá, e nós miramos em Cristo, e vamos em Cristo, e continuamos em Cristo, e seguimos os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. É isto que o Senhor quer. E isto é bênção para nós, é tranquilidade. E se você sabe das coisas de Deus, conhece, e se você sabe que a celebração da ceia do Senhor é pão e vinho, instituída pelo próprio Jesus ali, você tem segurança nisso. Eu estou fazendo certo. E o que nós precisamos é disso, é fazer certo. O que Deus quer e como Deus quer. Não é como nós queremos. A nossa vontade é nada. A nossa vontade é nada. Quem somos nós? Pecadores. Se não reconhecer que é pecador, está mal diante do Senhor. Tem que reconhecer que é pecador, que é falho, que as suas razões não têm razão de ser. Essa é a verdade. A única razão que existe é a razão de Deus. Só. Em quarto lugar, quem são os que participam da ceia do Senhor? O nosso texto diz o seguinte: e direis ao pai de família da casa, mestre, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Vamos repetir. E direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? O termo discípulos aqui, nesse contexto, refere-se aos apóstolos de Jesus. Refere-se, ao nosso ver, somente ao colégio apostólico, somente àqueles que estavam com Cristo, aos seus 12 discípulos. Esta comemoração foi destinada a um grupo fechado, nem mesmo o dono da casa participou dela. Apenas Jesus e os apóstolos. Notem que o Senhor Jesus diz, e direis ao pai de família da casa, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Eu e os meus discípulos. Este versículo nos mostra que a celebração foi apenas com os discípulos do Senhor.
Assim é a comemoração da ceia do Senhor. Ela é destinada exclusivamente aos crentes do Senhor Jesus. Os crentes do Senhor Jesus são todos aqueles que creem no Senhor Jesus, o tendo como Senhor e Salvador. Não apenas como Salvador, mas como Senhor, aquele que dirige a nossa vida, aquele que orienta as nossas vidas, através do qual as nossas vidas são orientadas. Ele é nosso Salvador, mas também é Senhor das nossas vidas. As nossas vidas estão no controle de Jesus. Esse é o crente que submete a sua vida ao senhorio de Cristo. Aqueles que são batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses constituem a família de Jesus. Certa vez disseram ao Senhor Jesus, lá em Mateus 12, 47 a 50, eis que estão aí fora a tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Então aquele que faz a vontade de Deus, aquele que está envolvido completamente com o Senhor Jesus Cristo, vivendo a vida espiritual, este pertence à família de Jesus, e é esta família que participa da ceia do Senhor. Exclusivamente ela não é cedida a nenhum incrédulo, a nenhum não crente, como muitas vezes nós vemos hoje em muitos lugares. A pessoa preencheu a fichinha lá, pode participar do que quiser. Não, meus irmãos, não é preencher a fichinha, não. É entregar a vida a Jesus, é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É ter Jesus como Senhor, verdadeiramente, aquele que controla a vida. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pertencer à igreja do Senhor. A verdadeira família é a família de Jesus, é a família dos salvos. Portanto, devendo trabalhar e orar para que nossos familiares de sangue se tornem também membros da família de Jesus. É a família inteira participando da ceia do Senhor. Devemos aproveitar esse toque espiritual, esta inspiração de Deus, para orarmos pelos nossos familiares, pai, mãe, cunhado, cunhada, sogro, sogra, enfim, qualquer da nossa família que não tenha Cristo, devemos orar e devemos trabalhar para ele. Nós temos um grande exemplo na nossa igreja, o diácono Manuel Messias, que ele tem uma afeição espiritual pela sua família. Ele vai, ele ora, ele prega, ele reúne, ele conseguiu levar a mãe que tinha mais de 80 anos a Cristo Jesus. Ela foi batizada e ela confessa a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e está levando outros da família dele e da família da nossa irmã também, da sua esposa também, a Cristo. Meus irmãos, isto deve ser um toque para nós, para não esquecermos dos nossos familiares. Se eles não aceitam a tua palavra, não tem como eles recusarem a tua oração. Não tem como recusar a oração. Você intercede, não tem como eles recusarem, porque a oração ela vai fazer a obra, e quando menos eles perceberem, estarão entregando seus corações a Jesus, e você estará glorificando a Deus. Que Deus possa motivar o seu coração nesse sentido, e você poder crer nesta verdade, e um dia chegar aqui e dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, estamos todos celebrando a ceia do Senhor juntos aqui. Que maravilha. Em quinto lugar, por que se deve participar da ceia do Senhor? A palavra diz, fazei isto em memória de mim. Jesus falando taxativamente, fazei isto em memória de mim. Então devemos participar porque, primeiramente, a ceia do Senhor é uma determinação do próprio Jesus, e ela deve ser para nós sempre este memorial de amor, esta lembrança constante. E nós devemos fazer isto porque somos obedientes a Jesus, e Ele diz para nós, fazei isto em memória de mim. Está no imperativo, é uma ordem que devemos cumprir mensalmente,
numa recordação contínua da morte do Senhor. Esta é uma recordação permanente e deve ser comemorada até que ele venha novamente para levar consigo a sua igreja. Notamos que a palavra de Jesus tem o verbo no imperativo, como dissemos aos irmãos: fazei isto. Todo crente deve, portanto, atender a esta determinação de Cristo. Mesmo porque, meus irmãos, quando nós participamos da ceia, é para nós algo maravilhoso, porque recordamos a graça de Deus para conosco. A graça de Deus, quando Deus executou o seu Filho a nosso favor. Porque não foram os romanos, não foram os fariseus, nem os judeus, não, foi o próprio Pai que o levou à cruz para nos dar a bênção da salvação. Foi o próprio Pai. Jesus foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E em segundo lugar, meus irmãos, porque a celebração da ceia do Senhor é a recordação do novo pacto, do pacto da graça de Cristo Jesus, a aliança no sangue de Cristo, a aliança da graça. Lucas capítulo 22, verso 20, diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. É o novo pacto, é o pacto da graça de Deus para com o pecador, para a redenção do pecador, sem mérito, sem esforço nenhum, apenas pelos méritos gloriosos de Jesus, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Em terceiro lugar, porque nós temos a promessa de um dia celebrar a ceia juntamente com o Senhor Jesus ressurreto, lá na glória do reino eterno. Por isso devemos participar da ceia, não falhar. Tem ceia pela manhã no mês, no outro mês à noite, para que todos possam participar. Às vezes tem umas irmãzinhas que não podem vir à noite, elas vêm pela manhã, participam da ceia, porque um dia irão participar também no reino de Deus. Lucas capítulo 22, verso 18: porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Em Lucas capítulo 13, verso 29, diz: e virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Quem são estes? São os crentes em Jesus, recolhidos no arrebatamento, assentar-se-ão à mesa no reino dos céus. Em sexto lugar, qual o motivo histórico da celebração da ceia do Senhor? Êxodo capítulo 12, verso 27. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então, meus irmãos, a Páscoa no Egito foi o tipo do sacrifício de Cristo Jesus para salvar e libertar. É assim como o povo de Israel foi salvo da morte e liberto da escravidão pelo sangue do Cordeiro esparzido nas ombreiras e travas das portas das casas, assim também os crentes são salvos pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário, são libertos por este sacrifício de Jesus, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e são salvos para toda a eternidade. São libertos da morte eterna, da miséria eterna, e recebem a salvação e a libertação em Cristo Jesus. Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós somos livres das garras do inimigo. Vamos encerrar a nossa palavra, meus irmãos. Concluímos dizendo-lhes que a família cristã deve participar da ceia do Senhor, porque esta atitude demonstra a fidelidade da família de Cristo. Devemos trabalhar, orar e nos esforçarmos para que toda a nossa família de sangue possa pertencer à família de Jesus, ser um discípulo de Cristo, para que como família cristã possam habitar também no reino da glória, participar da ceia do Senhor aqui nesse mundo e depois participarem juntos no reino da glória. Que nós possamos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, seguir os desígnios do Senhor. Muitas vezes temos que contrariar a nós mesmos para agradar ao Senhor Jesus. Paulo diz: eu quero agradar ao Senhor, antes agrado a Deus do que agrado aos homens.
Muitas vezes nós temos que desagradar a nós mesmos para servir a Cristo. Nós sabemos que o pecado, estas coisas todas, arrastam a carne, querem arrastar. E muitas vezes, vocês sabem que carne tem prazer, né? Tem prazer, mas é um prazer repentino que acaba logo e depois só vem a tristeza, a mágoa, o choro, a lágrima, o sofrimento. Quando nós resistimos a isso, quando nós nos renegamos a estas coisas e servimos ao Senhor, nós recebemos graça, paz, recebemos a bênção do Senhor para as nossas vidas e temos vitórias do Senhor. Vamos aplicar a mensagem aos nossos corações. Que digo aos irmãos em Cristo Jesus, em decorrência dessa mensagem: participar da ceia é a resposta do crente consagrado a Cristo. Participar da ceia é uma resposta do crente. É uma resposta sua, de coração aberto, de alguém que está vencendo o mal, a morte, está vencendo a si mesmo, por amor a Jesus e a sua salvação. Eu quero fazer um apelo aos seus corações. Desenvolva o ardente desejo de sempre participar da celebração da ceia do Senhor. Desejo que todos possam ter esse grande amor, esse anseio. Parecendo que 30 dias demoram tanto de uma ceia para outra, e chegar ansioso a este dia para celebrar a ceia do Senhor. Celebrar a ceia nesse lugar especial, nesta casa de oração, nesse ambiente que Deus preparou para os seus crentes, para aqueles que o amam, um lugar exclusivo, abençoado. Que seja esse momento, um momento que enche os nossos corações de prazer e alegria espiritual, que seja o compensar da nossa dedicação ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. E nós vamos, nesse momento, passar a ser